Vamos lá, eu vou começar mostrando só o funcionamento. Eu tenho uma publisher, que no caso do exemplo que eu dei seria a loja, né? A loja enviando e-mails para os seus clientes, por exemplo. Nesse exemplo que eu fiz aqui, funciona somente de um para muitos. Por isso que para mim fazer o chat lá eu ia precisar de adaptar bastante, porque do jeito que eu fiz aqui não funciona de muitos para muitos, somente de um para muitos. Então eu tenho a publisher, eu tenho o consumidor. Aqui no consumidor eu tenho dois construtores, né? No caso, por exemplo, quando a publisher vai enviar mensagem para os clientes, eu fiz de dois jeitos que só para ter um funcionamento aqui na Exchange pelo Message Broker. Aí ele vai... A loja pode enviar mensagem, e-mails no caso, para clientes que querem receber propaganda ou clientes que querem receber mensagem, né? Eu fiz somente para dois tipos, né? Aqui no consumidor eu tenho o código, né? O código que seria mensagem ou propaganda, e o código fiz uma string de dois espaços aí. E eu tenho dois construtores, né? O construtor, se eu passar somente um parâmetro, se eu passar somente dois. Eu vou criar um aqui. Eu quero receber somente mensagem. E o outro consumidor, ele quer receber mensagens e propagandas. Propaganda no caso. E eu vou criar um terceiro consumidor, que ele vai receber somente propaganda. Certo? Bom, eu já tenho os consumidores criados, né? E tenho a publisher, que é de um para muitos, uma publisher para, no caso, 3 consumidores. Eu tenho essa lista de as consumer list, aqui é a lista de consumidores da publisher, né? A lista de clientes da publisher. Eu estou criando ela aqui na main. Não, mas eu poderia também criar lá na publisher, mas eu vou criar aqui mesmo. Beleza. Se eu fizer, eu tenho publisher ponto send message, é a única coisa que tem lá. Eu passo a mensagem aqui, colocar qualquer coisa, e o código, que também é em string. No caso é o código mensagem ou propaganda. E também tem um terceiro código, que no caso é all, que eu envio tanto para quem quer receber mensagem quanto para quem quer receber propaganda, né? É uma mensagem que é enviada para todos. Se eu fizer isso daqui, ele não vai enviar para ninguém. Deu erro aqui onde... Tá, exatamente isso, né? Se eu quiser enviar aqui, quando eu ver a mensagem, ele chega aqui na Exchange, e como não tem ninguém na Consumer List, que eu não adicionei os clientes na lista da Publisher, ele dá esse erro. Então eu tenho que vir aqui, C1, não, CL, Consumer List, ponto, cadastrar, eu passo o parâmetro que eu quero, que é os consumidores. cl.cadastrar C3. Então aqui na Consumer List eu tenho uma lista, essa lista ela é estática, porque, como eu disse, aqui funciona de um para muitos. Então essa lista precisa de ser, não necessariamente precisa ser estática, mas aqui na Exchange eu acesso essa lista aqui sem instanciar ela. Então eu preciso que ela seja estática.
né? Assim eu consigo adicionar, acessar essa lista geral, né? Que é criada aqui. Eu não necessariamente precisava instanciar a consumer list, né? Não precisaria instanciar aqui, já que a lista ela é estática, né? E aqui eu teria que mudar para estático também esse método cadastrar, só que eu vou deixar assim também, não vai fazer tanta diferença. Então dava esse erro aqui porque não tinha ninguém na lista, e agora não dá mais erro, né? Eu mandei mensagem para todos aqui. E se eu fizer consumer 1 ponto, vou dar um show message, c2 ponto show message, c3 ponto show message. O show message ele somente vai aqui, ó, né? Eu tenho esses métodos aqui e o show message ele vai mostrar o que tem na fila, que no caso é o toString aqui da fila, né? Vai mostrar os elementos que tem na fila. E para mim resgatar essa mensagem, eu dou um recept message, que ele vai dar um dequeue, né? Daí vai tirar a mensagem da fila, né? Isso aqui é só para debug mesmo, né? Aí dá um dequeue lá e o cliente realmente leu essa mensagem. Então vou mostrar aqui, né? A mensagem foi enviada para all, para todos, né? Independente de qual parâmetro, qual código ele passou ali. Aí ele vem aqui e mostra, né, mensagem, C1, C2, C3, todos estão com a mensagem. Se eu mudar de all para mensagem, tá vendo aqui? Parâmetro de C1 é mensagem, parâmetro de C2 também é mensagem. Então C1 recebeu, C2 recebeu. Vou mudar esse nome aqui só para... né? E o C3 não recebeu porque o parâmetro que ele passou é propaganda, ele só quer ver propaganda. Deixa eu escrever aqui. Propaganda. O C1 já não recebe mais porque né, ele só cadastrou lá, né, mensagens. Então mais ou menos assim que funciona, né? Então eu consigo mandar mais quantos eu quiser. Quantos eu quiser, na verdade não, porque como a fila ela não é dinâmica, né? Eu não cheguei a fazer fila dinâmica, eu usei a fila estática mesmo usando array. Só dá para usar 5, só dá para mandar mensagem. Cada cliente só consegue receber 5 mensagens, né? Ter 5 mensagens na fila. Teste 1. Então, né? Ele está funcionando dessa maneira. Teste 2. Vou mandar somente para mensagem. Então, teste somente para quem recebe propaganda. Teste 1 para todos. Teste 1, teste 1, teste 1. E teste 2 somente para quem recebe mensagem, que é os dois primeiros. Bom, a Publisher, né, é uma simplesinha aqui. A Publisher, ela cria sua Exchange. E tem o método sendMessage, né, que vai enviar a mensagem. Exchange. Aqui tem o setMessage, né, que eu vou estar colocando, verificando para quem vai ser enviado essa mensagem, de acordo com o código passado aqui na Publisher. Aqui, no caso, na Publisher aqui. E vou estar colocando na fila, né, aqui no consumidor, tem uma fila para cada consumidor. Cada consumidor tem a sua fila. Então vai estar colocando respectivamente nas filas que os consumidores, né, querem receber. Aí Exchange aqui, recebo todos os parâmetros. Aí aqui eu tenho um node n, né, que aí já vai lá para a lista. A consumer list, ela cria uma lista estática, né, a lista que o professor Edson aí passou na semana passada.
né? O Node eu dei uma adaptada aqui, porque era Object, como eu só quero, nesse projeto eu só vou cadastrar consumidores, então eu mudei de Object para consumidor. Né? Fiz algumas alterações, alterações básicas aqui, mas nada que vai dificultar muita coisa. Então ele vem aqui, né? Eu faço um do while para percorrer todos os elementos da lista. Aqui eu tenho o código do consumidor, né? Eu tenho esse node n, ele pega essa lista, né? E ele recebe o primeiro elemento da lista, né? Ele recebe esse node head aqui. E exatamente eu precisava que essa lista fosse estática para pegar, né, consumer list sem instanciar. Né? Se eu instanciasse essa lista, ia criar uma outra lista, e se a lista não fosse estática, ia criar uma outra lista que não teria daí os consumidores cadastrados. Eu ia ter que fazer de um outro jeito para, né, para recuperar esses consumidores dali. Então o n tá, né, o getHead, que o n vai ser o primeiro elemento da lista. Então aqui eu fiz aqui dentro do while, eu posso até passar isso aqui, mas não vai fazer diferença. Aí eu tenho aqui um código do consumidor, que ele pega o n, que é o primeiro elemento da lista, dá um getData, porque, né, o getData aqui na lista, cadê? Um getData. O getData ele cria, né, um auxiliar aqui, que é o head, e ele retorna o getData, né, porque aqui, né, ele é privado, então eu precisava de ter um get. Eu preciso desse getData para acessar o consumidor, né? O consumidor ele está dentro da lista, então aqui eu estou acessando a lista, aqui eu estou acessando o consumidor, né? E a partir desse ponto aqui, desse ponteiro, eu vou estar acessando, né, os elementos aqui, os métodos aqui da classe consumidor. Então eu tenho getCode, né, o getCode. Quando eu crio o consumidor lá, eu passo os parâmetros e esses parâmetros são passados por uma string, não, array de strings. Eu poderia fazer isso aqui, ser dinâmico também, fazendo uma lista, só que somente para teste agora, né? Aí eu tenho o getCode e ele retorna o array. Então, né, o code consumer, por isso que, né, aqui é um array de string. Então o code consumer ele está com um array, é um array de 2 posições com os códigos dos consumidores. Aqui eu tenho um for que vai de i até, né, o tamanho do consumidor, que é 1, que é 0 e 1. Aí eu tenho, se o código do consumidor da posição i for nulo, ele não faz nada. Por quê? Como eu estou passando aqui, eu posso passar 2 parâmetros, né? Eu passo 2 parâmetros aqui. Se eu passar somente um parâmetro para um array de 2 posições, a segunda posição do array vai ficar como nulo. E se eu tentar acessar essa posição aqui, tentar comparar, né, com o código que vem da publisher, dá erro, porque é nulo, né, eu não consigo fazer comparação. Aí eu faço um if aqui, se for igual a nulo não acontece nada. Se não for nulo, ele verifica, né, o código que veio lá da publisher, ele é igual ao código do consumidor. Aí se for, né, ele vai dar um n.getData, né, acessando o elemento consumidor que está dentro da lista. CQ é a minha fila, né, do consumidor. E eu dou um enqueue, né, na mensagem. Eu modifiquei aqui, enqueue é de string. Se aí terminou o for, ele vai passar 2 vezes o for. Se for nulo, independente de qual posição que eu colocar aqui, né? Mensagem primeiro, mensagem depois, propaganda antes, independente, ele vai funcionar.
E se eu colocar... se ele tipo, passou aqui, não é nenhum dos dois, né? Colocou um negócio diferente lá nos dois. Ele vai vir aqui. Por exemplo, né? No caso o publisher enviou como AL, né? E o código não é nenhum dos dois, né? O consumidor não coloca o código AL. Aí ele vem aqui, termina o for, aí vem aqui. Se o código da publisher, né? Esse code é o código que veio da publisher. Se ele for igual a all, então eu vou adicionar na fila. Eu vou adicionar nas duas filas. Como eu estou dentro do while aqui, ele vai pegar o primeiro elemento, adiciona o segundo elemento e quando estiver vão adicionar. E aqui, né, para não ficar num loop infinito e acessar os próximos elementos, n igual a n.getNext. Acho que é basicamente isso. Acho que é basicamente isso aí. Eu tenho que fazer as modificações para conseguir para o consumidor enviar mensagens para outros consumidores. Né? No caso, daí eu acho que eu vou fazer um outro projeto daí focado nisso. Se precisar. Aí que tem o Stack Overflow, todas as coisas que é da lista aí da fila. E está separado aqui em dois pacotes, porque eu não quero que a main acesse coisas das outras classes. Né? O que eu quero que a main acesse, eu tenho instanciado aqui e os outros parâmetros aqui estão protegidos. No caso aqui, protegidos, né, para main não poder acessar de jeito nenhum. E é basicamente isso.